perto de casa mesmo lá e tal, tava cortando cabelo lá. Aí, tipo assim, o cara começou e tal, falando, não sei o quê. Ah, mas que eu fui na igreja e lá eu me senti bem e tudo mais. Mas pra me ir na igreja, eu tive que vestir uma roupa que não era a roupa que eu gostava de usar. Aí ele tava falando, ah, eu só fui bem recebido lá porque eu me adequei a eles pra ir no culto deles e tudo mais. E tipo assim, cara, todo emocionado falando que na verdade ele sempre queria ir na igreja e os amigos dele, na verdade, que também eram homossexuais, não podiam nem ouvir isso. E aí galera, graça e paz, esse é mais um vídeo do canal Abre Zóio. A gente está pensando aqui sobre um assunto um pouco polêmico, mas será que a sua igreja recebe um homossexual da mesma maneira que você recebe um traficante? Será que um homossexual, uma pessoa gay, ela pode ser cheia do Espírito Santo? Será que se ela tiver um encontro com Jesus, ela vai continuar com as mesmas práticas? E a gente quer conversar um pouco sobre isso com você. Então vamos lá e bora pro vídeo. Esses dias eu comecei a pensar e tal, eu fui impactado pelo Espírito Santo, porque eu percebi que muitas pessoas, na verdade, homossexuais nenhum, se convertiam na minha igreja, ou nas outras igrejas, ou no culto em que eu estava. E aí eu comecei a reparar, cara, Deus começou a colocar um amor em mim a respeito disso, não da prática, porque todo mundo sabe que a prática é pecaminosa, mas quem está praticando é um ser humano e é uma criatura criada por Deus e ela merece todo amor e todo respeito e toda empatia. Aí eu comecei a pensar, por que que eles não vêm para a igreja? Por que que eles não estão com a gente? A verdade é que nós excluímos tanto essa classe de pessoas que eles começaram a abrir a sua própria igreja. E aí eu entrei em um confronto comigo mesmo. Será se eu aceitaria uma oração de um homossexual? Poxa, talvez não, mas só que às vezes nós masturbamos e queremos orar pelas pessoas. Qual a diferença do pecado do homossexual para um pecado de masturbação ou de prostituição? É a mesma coisa. Então eu entendi que não precisa ficar sendo maçante. Cara, você está em pecado. Cara, você está em pecado. Cara, você está em pecado. Não, cara, Jesus te ama. Isso te basta. Uma vez eu estava conversando com um amigo ali na faculdade e ele me expôs ali uma situação e que eu vi que é muito verdade e aquela verdade mexeu comigo, porque ele diz assim, os evangélicos, os cristãos, eles dizem possuir o amor, mas eu não entendo um amor que ama e não aceita. E eu comecei a pensar nisso. E naquele exato momento eu dei total razão para ele, disse que ele estava exatamente correto, mas no mesmo momento eu disse para ele que existiam pessoas diferentes e que já estavam naquele exato momento tentando fazer um trabalho diferente, tentando agir de uma maneira diferente. E eu comecei a pensar a respeito disso. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é que nada vai ser por obrigação. A gente não vai conseguir impor nenhuma condição para as pessoas antes de elas encontrarem com Jesus. Então assim, antes de eu ter um encontro com Jesus, eu estava preso a muitos vícios. E a diferença de uma vida de homossexual para uma vida de alguém que é extremamente viciado em pornografia é que a pornografia ela está no secreto. Já o estilo de vida, ele está ali totalmente aberto, em público, né? Então essas pessoas começam a receber pedrada aí de todos os lados, e principalmente da igreja de Jesus. Então talvez nem seja a igreja de Jesus, muito longe de ser a igreja de Jesus. E isso é o que nos deixa mais tristes. Ou seja, as pessoas elas se adequam à nossa doutrina, à nossa cultura, para depois ter um encontro com Jesus. E aí tem muita gente machucada, porque para você levar um traficante para a igreja, você nunca condena o tráfico de drogas. Nunca. Toda vez que você chama um traficante para a igreja, você fala do amor de Jesus. E você fala que quando ele tiver um encontro com Jesus, Jesus vai mudar a história dele. E quando a gente vai ter um contato com uma pessoa trans ou homossexual, nós queremos obrigar essa pessoa a estar na igreja, obrigar essa pessoa a conhecer Jesus. E Jesus não arromba a porta. Se a pessoa quiser ter um encontro com Jesus, tudo bem. E Jesus anseia por esse encontro, mas Jesus jamais vai arrombar a porta. E toda vez que a lei chega antes de Jesus, a lei causa feridas, ela machuca muito. Então, o grande lance de tudo, eu acho que
Jesus, encontra com Jesus primeiro e depois você tem encontro com a lei, os princípios, porque quem leva o princípio é Jesus. Não é a lei que leva a Jesus de forma alguma, é a graça que mostra quem é Jesus. Assim como existe político corrupto, existe os não corruptos. Eu ainda não sei. Mas deve ter. Assim como existe advogado bom, existe advogado do diabo. Então, assim como existe cristãos, cara, existe pessoas que se vestem como cristãos. Porque um cristão de verdade, ele ama, independente de quem seja. A Bíblia diz lá em 1 João que quem permanece em Jesus, porque ele é amor, quem permanece em Deus, tem que permanecer no amor, porque ele é amor. Nós também não está aqui para ficar dando lição de moral, só que existe uma mentira do diabo que é usada tanto nessa área quanto em qualquer outra área, que o que te faz feliz é o que está certo. Só que vai chegar um dia que nós vamos ver qual é a verdadeira felicidade. Tem pessoas que estão presas no vício, pessoas que estão presas na pornografia, tem pessoas que estão presas na homossexualidade e elas são felizes só até o momento que elas estão praticando aquilo ali. Mas depois que elas praticam, elas se sentem sujas, elas se sentem tristes, chateadas, elas tentam esconder da família com medo do que as pessoas vão pensar. Cara, então se você tem medo do que as pessoas vão pensar, logo o que você faz, você sabe que não é correto. Isso, e não é, a gente não está analisando uma coisa de longe, não. Quando a gente fala isso, é porque existem pessoas que estão com dificuldade nesse sentido e procuram a gente. Já recebi mensagem no WhatsApp, no Instagram a respeito disso. A gente não está falando de uma coisa que a gente acha. A grande realidade é que tem muita gente que está pedindo ajuda, sabe? Tem muita gente que a gente não oferece ajuda, mas essa pessoa está querendo ajuda. Então é uma realidade que nem você que está assistindo, nem nós, a gente pode contradizer. Segundo a nossa fé cristã, segundo a nossa ideologia de vida, segundo a palavra do Senhor, nós não somos adeptos à homossexualidade, nós não somos adeptos a isso, assim como nós não somos adeptos aos pastores corruptos, nós não somos adeptos a essas coisas. A palavra do Senhor diz que Deus deu uma ordem para que o homem e a mulher coabitassem e encher a terra. Imagina se toda a humanidade fosse homossexuais da forma que alguns estão impondo para a sociedade. Pronto, acabou os seres humanos, ninguém mais vai ter filho, porque como que vai procriar? São pessoas importantes para Deus, que Deus deseja grandemente essas pessoas ali. Nós também entendemos que depois de ter um encontro com Jesus, a nossa vida não é mais a mesma. Então é por isso que nós cremos que a pessoa só consegue ser cheia do Espírito Santo depois que ela tem esse encontro. Porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito vivente que traz vida. O salário do pecado é morte. E onde o Espírito Santo de Deus está, existe vida e não morte. Existe liberdade e não prisão. A Bíblia diz que Jesus nos transportou de um império de trevas para um império onde reina a luz do Senhor. Então é difícil acreditar e ver uma prática homossexual e dizer que essa pessoa ela pode ser cheia do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo em mim, em você, ele contesta essas práticas. O Espírito Santo nos faz viver práticas totalmente diferentes. Então é como se as duas coisas não coubessem na mesma frase. Ainda voltando nessa pergunta, o apóstolo Paulo diz que nós não vivemos mais em nós, mas que Cristo habita em nós. Então, como que você vai permanecer em algo pecaminoso, porque o homossexualismo é um pecado? Eu não quero ficar batendo nessa tecla, mas eu acredito que você já sabe disso. Como que Cristo habita em você, o Espírito Santo habita em você, você vai permanecer em práticas pecaminosas? É impossível. O pecado nada mais é do que a ausência de Deus. Todas as vezes que você peca, cara, você pode estar santo. No dia que você pecar, você se afastou de Deus. E aí o pecado, a sua carne, inclina para fazer as coisas erradas. Então, por isso que é talvez impossível uma pessoa ser homossexual e ser cheia do Espírito Santo. Sabe, existe uma frase que diz assim, não, nós somos pecadores mesmo. E Deus... Não, cara, é possível você viver uma vida de santidade. É possível você chegar 24 horas do seu dia, você dormir e falar assim, poxa, hoje eu não pequei. Porque se você tiver com foco em Jesus, se Jesus habita em você, cara, nele não há pecado. Então você não vai estar perto do pecado. Sabe, é possível sim você ter desejos homossexuais. Desejo é ter uma queda por pessoas do mesmo sexo e ser santo. Por quê? Porque você está lutando contra aquilo. Olha, meu alvo é Jesus, cara. Meu alvo é Cristo, mas eu luto contra isso.
Eu tenho algo dentro de mim. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, cara, mas ele não pecou, ele tinha um espinho na carne. Então, é como se eu tivesse um espinho na carne. Olha, eu tô lutando contra isso, eu tenho esse desejo. Eu quero masturbar, eu quero ser homossexual, eu sou menina e gosto de menina, eu sou homem e gosto de homem, mas meu foco é Jesus. Eu amo tanto Jesus que você vai lutar por aquilo ali. Nós não estamos aqui para enfiar Jesus Cristo sua goela abaixo, nós estamos aqui para enfiar o evangelho abaixo, nós estamos aqui para falar que nós somos certos, vocês são os errados. Cara, existe um respeito que foi perdido, ele tem que ser resgatado. É o respeito do... Eu ia falar agora, é o respeito do lado de cá, o respeito do lado de cá. Pronto. Então é isso, galera. A gente quer falar para vocês que essa é a nossa fé. Eu acredito, o Robert acredita que Deus ele tem muito mais do que isso para você. Isso nem se compara, sabe? Deus não te chamou para você ficar preso, acorrentado em um vício. Deus não te chamou para viver uma vida de sofrimento, uma vida carnal, uma vida terrena. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, assim, Jesus ele tem muito mais e a gente vai continuar nessa. A gente não vai parar porque a gente vive isso, a gente respira isso e Jesus é essa pessoa que quer mudar vidas. Eu quero te pedir você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, não deixa de se inscrever. E outra coisa que eu quero pedir para você, você deixa o like aí também para ajudar, mas comenta, deixa nos comentários aí para a gente ter uma direção daquilo que você quer que a gente converse aqui no canal. Manda a sua opinião também, olha, toda vez que existe uma troca entre as pessoas, ambas as partes crescem. Então se você tem um argumento ou uma opinião diferente, vamos vencer o discurso de ódio, porque tem muita gente do outro lado falando de discurso de ódio, mas na hora de lutar contra o discurso de ódio, vem com outro discurso de ódio. Então assim, argumenta, vamos vencer o ódio com o respeito. E aí pode mandar a sua opinião aí, a gente vai discutir, ler aqui e vai ser muito importante para nós. Demorou? Valeu, um abraço.